Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, obrigado a todos pela participação, de estarmos aqui. Nós estávamos trabalhando há algumas semanas sobre o Apocalipse. O Léo trouxe cerca de algumas chaves para buscarmos o discernimento das profecias que estão relacionadas com o Apocalipse. Depois nós começamos a falar das 7 igrejas. E, claro, né, são assuntos que muito densos, envolvem muitos elementos. E o Senhor vem nos ensinando a cada dia. É como se fosse assim, quase que inesgotável os assuntos. Mas o Senhor vem dando a cada um de nós estas porções. E, e que possamos compartilhar isso como um corpo. Acredito que Deus tem a cada um de vocês aí, a porção para somarmos neste entendimento que o Senhor quer nos entregar neste tempo. Estávamos falando das 7 igrejas, e, claro, falando das 7 igrejas, tem ali que são 7 castiçais, como está escrito em Apocalipse 1, verso 20. Os 7 castiçais são as 7 igrejas, e dentre essas 7 igrejas, 2 permanecem firmes diante do Senhor da terra. 2 candelabros, 2 castiçais que estão fiéis ao Senhor. E essa menção está em Apocalipse 11. As 2 testemunhas são os 2 castiçais. E nós percebemos, pelo estudo das 7 igrejas, que das 7 igrejas, 2 permanecem firmes, não sofrem repreensão. Arrependei-vos. Não. Elas permanecem firmes, que é Esmirna e Filadélfia. Nós trabalhamos isso, né, nessa apresentação, nesse estudo, e começamos a aprofundar mais sobre as 2 testemunhas, que são 2 castiçais e que são 2 oliveiras, que está escrito lá em Apocalipse 11, no verso 3 ou verso 4. Eu sempre confundo o versículo, mas são também 2 oliveiras. E Paulo explica quem são as 2 oliveiras. Romanos, capítulo 11. Oliveira brava, gentil. Oliveira cultivada, os ramos naturais da boa oliveira, os judeus. Então, gentios e judeus. Paulo explica. E, claro, quando tratamos de 2 oliveiras, vamos também para os profetas, principalmente o profeta Zacarias. Zacarias, capítulo 4, fala ali de 2 oliveiras. Dessas 2 oliveiras, vertem de si azeite dourado. É uma unção, né? Dobrado. 2 tubos de ouro. Olha só os 2 tubos do castiçal. Esmirna e Filadélfia. Algo bem interessante. Do nada, acho que está um pouquinho para trás aqui, ó. Zacarias 4. Essa é a profecia, traduzida em imagem. 2 oliveiras, 2 raminhos, dos 2 raminhos, 2 tubos de ouro, que para mim é uma conexão direta com os 2 tubos do castiçal, Esmirna e Filadélfia, vertendo de si azeite dourado, para que haja o acendimento aí de todo o castiçal. E neste contexto, Zacarias 4 fala do rei Zorobabel, que na mão dele tem uma pedra, e fala dos 7 espíritos de Deus. E aí, todas essas menções proféticas têm um propósito de acender a igreja no tempo do fim. E o acendimento também está relacionado com a edificação da casa espiritual. Por isso que Zacarias, juntamente com Ageu, eles profetizam acerca da reconstrução do templo. Mas quando nós olhamos para as menções proféticas, nós percebemos que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito, como está em Zacarias 4. Então, é uma edificação que vai além daquele período histórico de Zorobabel, do sumo sacerdote Josué. Vai além. Por isso que Ageu declara, no capítulo 2, que a glória da última casa será maior do que a primeira. O templo de Zorobabel não foi melhor do que o de Salomão, que foi o primeiro templo. Então, é um apontamento profético para os últimos dias. Uma edificação de uma casa espiritual, cuja pedra principal é Cristo. E Pedro usa essa menção. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, ele fala, nação santa, vós sois sacerdócio real, nação santa, povo adquirido.
falando para a igreja, e fala de uma pedra angular, pedra principal de Cristo, ele fala de Jesus. E vós sois pedras vivas numa casa espiritual. Então, Pedro também mencionou aí Isaías 8, do verso 14, que diz: ele será, o próprio Senhor, será por santuário, mas aos rebeldes, pedra de tropeço. Por isso que Pedro menciona a pedra de tropeço aos rebeldes, no capítulo 2, de sua primeira carta. Estou introduzindo aqui algo que já tratamos na aula anterior, né? E, novamente, retomando as profecias para avançarmos nesta edificação da casa espiritual. E existe, portanto, lá em Apocalipse 11, a medição de um santuário. E aí, a importância de entender ali na raiz a palavra santuário, naos. Ele aponta para a edificação física, algumas passagens sim. Mas todas as vezes que trata de um templo espiritual, a palavra usada é naos. Naos. E tem outra menção também, que é hieron. Hieron sempre será uma edificação física. Mas quando trata de uma edificação espiritual, é naos. Como colocamos aí as menções de Marcos 14, João 2, quando Jesus declara, será derribado esse santuário e em 3 dias reedificarei. O Senhor Jesus estava falando ali do seu próprio corpo. Estava falando de um templo espiritual, de uma casa espiritual. E Paulo declara na carta de Coríntios de que nós somos templo. A palavra ali, templo, é naos. E Apocalipse 11 faz menção de um santuário que é medido. Aí nós entramos numa situação. Existe toda uma expectativa de um terceiro templo lá em Jerusalém. Contudo, nós precisamos entender de que a palavra de Apocalipse 11 ela é mais profunda. Ela também está falando de uma casa espiritual. Está falando do povo de Deus, dos filhos de Deus. E por isso que aqui fala de que é medido o interior, como está escrito, foi dado um caniço semelhante a uma vara, e foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram, mas deixa à parte o átrio exterior do santuário, e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão os pés da cidade santa. Existe todo uma expectativa em torno de Jerusalém, de que o anticristo vai se assentar no santuário, como está escrito também em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, para que ele seja adorado, ser colocado como Deus, achar ser como Deus e ser adorado como Deus. Mas também entendemos que a missão do anticristo é profanar o templo espiritual, a casa espiritual. É a apostasia. Ele vai tentar incutir a apostasia nos filhos de Deus. Por isso que 2 Tessalonicenses 2 diz que a volta do nosso Senhor não acontecerá sem que antes venha a apostasia e seja manifestado o filho da perdição, o homem do pecado, o anticristo. Então, nós temos esse discernimento. Existe algo em torno de Jerusalém, inclusive a igreja primitiva, eles escreviam, e eu cito aqui Irineu de Leão, por exemplo, que foi discípulo de Policarpo, que aprendeu diretamente de João. Irineu escreve que o anticristo vai se assentar na terra gloriosa em Jerusalém. E lá ele vai querer ser adorado como Deus. Ele escreve isso. Todavia, nós temos uma visão mais holística, enxergando também esta ação do anticristo para que haja apostasia dos filhos de Deus. Irineu também escreve. No mesmo contexto de Irineu, quando ele fala que anticristo vai se assentar em Jerusalém, no mesmo contexto, Irineu de Leão descreve que o anticristo vai perseguir a igreja. Está escrito lá, que é uma fonte próxima, né, irmãos?
da visão apostólica ali dos apóstolos. Estamos falando aí do século II, anos 130, 140 depois de Cristo. Um governante, um falso Messias. Um falso Messias. Vai enganar muito. Ele acredito sim, acredito sim. Claro, ele vai ter também todo um sistema para que ele governe todas as nações. Mas ele tem uma missão de estar ali na Terra Gloriosa. Por que eu digo Terra Gloriosa? É a menção profética que encontramos em Daniel. Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 11. Fala dessa Terra Gloriosa. Mais para frente, se Deus permitir, nós podemos realizar esta apresentação das profecias de Daniel e Apocalipse. Tá no roteiro, né? Se Deus permitir, a gente faz isso. Mas essa menção Terra Gloriosa, que faz menção a Jerusalém, está no livro de Daniel. E Irineu comenta essas passagens de Daniel. Amém? Podemos avançar aqui? Alguém quer comentar algo? Os irmãos também do online, se quiserem comentar algo, fique à vontade. Então, eu já expliquei algo aqui sobre os dois castiçais. As duas testemunhas são dois castiçais. Se são dois castiçais, então são dois povos. Nós já explicamos aqui sobre as 5 igrejas que sofrem repreensão, e 2 delas estão firmes diante do Senhor, Esmirna e Filadélfia. Esses são os 2 tubos de ouro, conforme nós lemos lá em Zacarias 4. Zacarias 4, pode ler. Doze. 4:12. E falando-lhe outra vez, disse: que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro e que vertem de si ouro? Amém? E eu quero comentar sobre os 2 raminhos, porque são 2 oliveiras, amém, irmãos? Gentios e judeus, conforme Paulo explica em Romanos 11. E os 2 raminhos destas 2 oliveiras? Aí tem algo que nós apresentamos aqui, estudamos com os irmãos, este ano ainda, amor. Salmo, está no roteiro. 53? Salmo 78, se não me engano. São os rebentos da oliveira. Quem são os rebentos da oliveira? Salmo 78. 130, né? 136, né? 138? Vamos ver. Não, 136. Os rebentos da oliveira. Maravilha. Hã? 120 e pouco, nem sei lá, esqueci onde tá. 127? 128, né? É. Isso. A tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Aí outras traduções dizem rebentos, os brotos. Os raminhos de oliveira é como se fosse assim, existe uma última geração. Não é assim que Jesus declara em Mateus 24? Sobre a geração que vai ser preparada para o tempo do fim. Então, acredito, irmãos, que os nossos filhos, eles são essa geração que o Senhor está levantando no tempo do fim. Entre gentios e judeus, os rebentos, os raminhos, os 2 ramos de oliveira, é como se fosse um apontamento profético para esta última geração dos nossos filhos. Nós, como pais, temos a responsabilidade de instruir os nossos filhos no propósito. E eu consigo chegar a isso nas profecias. Olhando para Zacarias 4, esses 2 raminhos, e olhando para Salmos 128. 128. Amém? 128, Salmo 128, Salmo 78 também fala acerca de proclamar os feitos do Senhor à próxima geração. Porque o Senhor fala por parábolas, enigmas do passado, e os eleitos são capazes de discernir, extrair e ministrar à última geração acerca deste propósito. Pode ler para nós?
Outra, 2? 78:2, né? Abrirei a boca numa parábola, propagarei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos nossos filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como sua força e as maravilhas que fez. Amém. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer aos seus filhos, para que a geração vindoura soubesse, e os filhos que nascessem se levantassem e a contassem aos seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos e não fossem como os seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Amém. Guardar os mandamentos. E quem que guarda os mandamentos dentre as 7 igrejas? E principalmente, porque guardaste a minha palavra, eu te guardarei na hora da tentação. Então, tem algo bem interessante, profético, que está relacionado com os nossos filhos. Os nossos filhos, né? Se nós estivermos lá, amém. Velhinho sonhando, né, Léo? Né, Paulo? Vamos sonhar bastante. A gente foi chamado para isso também. Mas os filhos profetizarão com força. Amém? Amém. Glória a Deus. E aí a gente tem um panorama das 7 igrejas, que nós já meditamos aqui em aulas anteriores. Perceba que o arrependa-se vai para Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodiceia. Esmirna e Filadélfia continua com a chama acesa na ilustração. E tem ali inimigos específicos, né? Bem específicos para as duas testemunhas aí. Temos os que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Então, nós percebemos aí um panorama, um mapa mental acerca desta obra dos últimos dias, uma batalha intensa contra a apostasia e para despertar dentre as 5 as virgens prudentes, as virgens loucas também vão despertar, mas como elas já vão ter o espírito apagado, como diz a palavra, não apagueis o espírito, nós temos este entendimento de que as 5 virgens prudentes vão despertar e vão seguir as 2 testemunhas no propósito, a igreja plena com os 7 Espíritos de Deus, e enquanto as 5 virgens loucas, elas vão sucumbir. E tem também um entendimento de que as 2 testemunhas são 2 profetas. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Amém. Então, é um azeite dourado, é uma porção dobrada sobre estes servos nos últimos dias. Quem que mandou fechar o céu para que não chova durante 3 anos e meio? Elias. E quem teve autoridade para converter água em sangue? E toda sorte de praga. Então, nós temos figuras importantes aí, de Moisés e Elias. Algo que nos conecta com o profeta Malaquias, diretamente ali, Malaquias 4. Fala destes 2 homens de Deus. E algo que está relacionado com o tempo do fim. Algo que os judeus, principalmente, carregam com muita veemência. O Elias que há de vir, o Elias que vai ser enviado por Deus para profetizar sobre todo mundo. Vamos ler essa passagem. Lembrai-vos, portanto, da Torá, lei de Moisés, meu servo, dos decretos e das leis que lhe ordenei no Horebe, deserto, para todo Israel. Eis que eu mesmo vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e assustador dia de Yahvé. E Elias procurará fazer com que os corações dos pais se retratem perante os seus filhos e os corações dos filhos se convertam aos seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com desgraça. Amém.
trata de uma unção dobrada, uma porção do Espírito para os servos do Senhor nos últimos dias, que vão guardar os mandamentos. Quando fala de mandamentos, a gente lembra de Moisés. É, de fato, olhar para os mandamentos do Senhor de Gênesis ao Apocalipse, guardar no coração e avançar no propósito que as Escrituras já determinaram desde a antiguidade acerca do que vai acontecer no tempo do fim. Novamente mencionando Isaías 46, verso 10, desde um princípio eu anuncio as coisas que vão acontecer e digo, o meu propósito vai permanecer. Eu vou cumprir toda a minha palavra. Lembra do castiçal com as amêndoas? Eu velo em cumprir com a minha palavra, e declarou para Jeremias. E isso nos conecta com o castiçal, que tem amêndoas. Então, significa que o Senhor vai cumprir com a palavra usando os servos dele, usando a igreja no tempo do fim. Vamos ler Mateus 17, porque ali tem algo muito interessante e faz menção a estes dois homens de Deus aí também. Mateus 17. Passados 6 dias, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou, em particular, a um alto monte. Ali, ele foi transfigurado na presença deles. Sua face resplandeceu como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. De repente, surgiram à sua frente Moisés e Elias conversando com Jesus. Expressando-se Pedro, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se desejares, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela emanou uma voz dizendo: Este é o meu filho amado em quem me regozijo. A ele atendei. Ao ouvirem isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram atemorizados. Então Jesus, aproximando-se deles, tocou-os e disse: Levantai-vos e não temais. Ao erguer os olhos, a ninguém mais viram, senão somente a Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: A ninguém conteis a visão que tiveste, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. E os discípulos lhe perguntaram: Então por que os escribas ensinam que é preciso que Elias venha primeiro? Ao que Jesus lhes respondeu: Elias, com certeza, vem e restaurará todas as coisas. Eu, todavia, vos afirmo: Elias já veio, mas eles não o reconheceram e fizeram com ele tudo quanto desejaram. Da mesma forma, o Filho do Homem irá sofrer na mão deles. Os discípulos entenderam então que era a respeito de João Batista que ele havia falado. Amém? Primeiro, Jesus falou, Elias virá. Ou seja, é certo de que a profecia de Malaquias é para o tempo do fim, porque Malaquias profetizou antes do terrível dia do Senhor. O grande, terrível dia do Senhor é a volta dele. É a segunda vinda de Jesus. Mas ele declarou, mas Elias também veio. Ou seja, ele falava também de João Batista. João Batista agiu nesta unção profética que estava sobre Elias. E no tempo do fim, esta unção profética também de Elias, ela virá com uma porção dobrada, porque também tem uma figura de Moisés. Por isso a visão do monte da transfiguração. É algo que o Senhor Jesus queria mostrar ali, o Senhor queria mostrar para todos, naquele momento, para entender esta dinâmica do tempo do fim. Lembra que depois de 6 dias, começa falando depois de 6 dias, o que acontece depois do 6º milênio? Tem o 7º milênio. O 6º dia milenar, veio o 7º dia milenar, o reino milenar. Antes de vir o reino milenar, todas as coisas têm que ser restauradas. Por isso ele declarou, Elias virá e restaurará todas as coisas. A restauração de todas as coisas envolve o propósito da igreja neste tempo do fim. E, principalmente, restaurar a visão apostólica, o evangelho genuíno que o Senhor Jesus apregoou no seu tempo e que confiou aos apóstolos. Essa visão vai ser restaurada. A igreja no tempo do fim vai pegar a mesma palavra do evangelho que Jesus pregou. Por isso que Jesus declarou em Mateus 24, este evangelho será pregado em todas as nações. Então, virá o fim. É o evangelho que a gente percebe neste tempo, nesta fase histórica,
Não, é o evangelho de Jesus. E este evangelho de Jesus, genuíno, puro, verdadeiro, vai ser restaurado. E essa restauração vem através desses servos de Deus, que vão receber do Senhor esta porção e vão pregar este evangelho. Amém? Amém. Outro detalhe, que Lucas 9:32 fala de que os discípulos estavam em sono, muito sono, Dormindo profundamente. dormindo profundamente. Pedro e seus amigos estavam dormindo profundamente, mas despertaram de súbito e viram a fulgurante glória de Jesus e os dois homens que permaneciam com ele. Amém? Então tem um despertar de um sono profundo. E nós sabemos que as 10 virgens estão dormindo. Então a missão das duas testemunhas é despertar. Despertar para, bora, a missão está aí. Eis aí o noivo, teve o grito. O grito é teruá, que significa trombetas. Yom teruá, dia de gritos. Não é à toa que está grito ali na parábola das 10 virgens, para remeter ao dia de trombetas. É o cumprimento da solenidade de trombetas. E após 6 dias, tem ali a visão dos dois profetas, do monte da transfiguração, e aí Pedro vem falando de fazer tenda. O que vem no 7º dia milenar, no reino milenar? Tem tabernáculos. Tabernáculos é sucote, tendas. Então, esta menção aí do Monte da Transfiguração é algo muito importante para entender as solenidades bíblicas, a missão das duas testemunhas, o despertar de um sono, como está em Lucas 9:32, e um posicionamento da igreja de avançar no propósito, porque tem tabernáculos para celebrar no reino milenar, a bodas do Cordeiro. Amém? Amém. E aí nós temos, de novo, um panorama das 7 igrejas, agora olhando as duas testemunhas. São 2 oliveiras, gentios e judeus. São 2 castiçais, 2 povos posicionados, firmes na presença do Senhor na terra. Apocalipse 11:4. Vertem de si azeite dourado. Um representando ali o Moisés, ou seja, ele era hebreu, representando os judeus, os ramos naturais da oliveira cultivada. E, de outro lado, nós temos a figura de Elias. Ele era o tisbita. Tisbe era uma região ali de Gileade, uma cidade ali na região de Gileade, que ficava fora, né, ao oriente do Rio Jordão, como se fosse um apontamento profético dos gentios. Tanto é que ele profetizou para a casa de Acabe, que é a casa de Israel. A casa de Israel, a gente vai ver pelo estudo das 2 casas de Israel, que vai apontar para os gentios. Eu coloquei algo sobre as 2 casas de Israel para a gente poder meditar sobre isso. Dani? Antes aqui? 2 profetas? Isso, é a representação de 2 profetas. É uma unção dobrada que envolve a proclamação da palavra, dos mandamentos, por isso Moisés, mas também o profético, a presença de Elias ali. Os sinais também, né? Os sinais de converter água em sangue, que envolve ali a figura de Moisés, mas também de fazer com que não chova. É um sinal de Elias, apontando para 2 profetas, mas por aquilo que as testemunhas vão fazer a qualquer tempo, né? Como elas quiserem, tantas vezes quanto elas quiserem, trazendo esses flagelos, mas não 2 pessoas, mas pessoas Literais. com essa unção. Pessoas com essa unção, exatamente. Isso envolve gentios e judeus em Cristo Jesus. Vão ser movidos por Deus para despertar as 10 virgens. E das 10 virgens, 5 são prudentes. E por isso que vai acender toda a menorá. Né? Ouviu-se um grito, que eu já comentei aqui do Yom Teruá, é o cumprimento da solenidade de trombetas, é o despertar. E 5 delas entram para as bodas e 5 vão sucumbir. Elas não entram para as bodas, são reprovadas diante do Senhor. Também já tratamos isso no estudo das 7 igrejas. É algo que é importante remeter aqui,
para que a gente tenha clareza disso tudo. E o propósito no tempo do fim, é conforme eu já comentei também, é acender a igreja com os 7 Espíritos de Deus, fluir nos 5 ministérios, conforme o Léo trouxe aqui em estudos anteriores. E exatamente isso, o grande avivamento que muitos comentam, a gente enxerga aqui nessas profecias de Apocalipse 11, Zacarias, Isaías 11, é o grande avivamento, e tem duração, 3 anos e meio. É a primeira metade da última semana. É o grande despertar, com sinais, maravilhas, prodígios e flagelos. É o grande chamamento para o arrependimento aí, a todas as nações. Então, nós começamos a entrar sobre esta plenitude da igreja, que também lembra os 144 mil. Olhando para a menorá, isso a gente já tratou no estudo anterior também, só estou trazendo a memória, que temos as solenidades bíblicas, e desde a Páscoa, o cumprimento da Páscoa, até a entrada de tabernáculos, nós temos um intervalo de 2000 anos. Por quê? Cristo, Jesus, cumpriu as primeiras solenidades. Ele morreu na Páscoa, né? Ele morreu sem pecado, asmos. Ele ressuscitou ao terceiro dia, primícias dos que dormem, como Paulo declara em 1 Coríntios 15. E, depois que ele subiu aos céus, teve a descida do Espírito Santo. Atos capítulo 2, Pentecostes. Nós temos ainda 3 solenidades que faltam o seu fiel cumprimento. Trombetas, expiação e tabernáculos. Todas essas solenidades vão se cumprir. Temos um intervalo, portanto, de 2000 anos. E a missão dos filhos de Deus avançar nesta maturidade espiritual, sejam nos dons espirituais, sejam nas virtudes que compõem o fruto do Espírito, e o Senhor agindo nos 4 cantos da terra, através dos 4 ventos. Se nós olharmos estes números e multiplicarmos 2.000 vezes 18 vezes 4, nós vamos encontrar o número de 144 mil. 144 mil não está somente no Apocalipse, nós encontramos em outras passagens, de uma maneira enigmática, mas é importante estudarmos, porque o Senhor vem falando desde o princípio acerca da plenitude dos servos do Senhor, principalmente no tempo do fim. E este número 144 mil nós encontramos também em outras passagens. O Senhor tem o propósito de levantar gentios e judeus em Cristo Jesus. E para isso, irmãos, nós precisamos discernir o mistério de Cristo. Mistério de Cristo é olhar para as 2 casas de Israel. É algo muito importante, é uma chave importante que nos ajuda a entender a missão das 2 testemunhas, a plenitude dos 144 mil. É olhar a restauração espiritual das 2 casas de Israel. Claro, não dá para tratar das 2 casas de Israel aqui hoje, de uma maneira completa. Eu trouxe algumas menções aqui das profecias. Nós temos um livro sobre as 2 casas de Israel, que depois os irmãos podem ler e meditar em casa. Mas eu quero trazer para vocês os 3 filhos de Oséias. Oséias capítulo 1, onde o Senhor chama o profeta, você profeta Oséias, você vai casar com uma prostituta. Por que prostituta? Porque o povo de Israel estava na idolatria. Idolatria para o Senhor é como prostituição, adultério. Amém? E ele tem 3 filhos com esta prostituta. E o Senhor disse a Oséias, versículo 4, ponha nele o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei a casa de Jeú por causa do sangue derramado em Jezreel. Vou acabar com o reino da casa de Israel. Naquele dia, quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Amém. E aí ele vai ter ali outros 2 filhos. O primeiro é Jezreel, que significa Deus semeia, Deus espalha. O Senhor pegou a casa de Israel e espalhou, semeou nas nações. Nações. Vamos pegar essa palavra aí, as nações. Ele semeou as 10 tribos perdidas, como diz, né? E aí tem uma filha que se chamou Lohuama.
Deus que manda por esses nomes aí. Gomer ficou grávida outra vez e deu à luz a uma filha. Então o Senhor disse a Oséias: ponha nela o nome de Lo-ruama, porque não voltarei a ter compaixão da casa de Israel para lhe perdoar. Porém, da casa de Judá eu terei compaixão e os salvarei pelo Senhor seu Deus. Porque não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Amém. Tá, aí já deu. Isso. Lo-ruama significa desfavorecida, ou sem misericórdia, ou não amada. Guarda esses nomes, porque a gente encontra isso em muitas passagens. Eu usa desses trocadilhos aí. Sem misericórdia e não amada. E depois tem um terceiro filho. Aí o senhor fala assim, ó, vai, chama de Lo-ammi. Esse nome feio aí, Lo-ammi. Vai. Por quê? Porque tem propósito. E o Senhor, versículo 9, o Senhor disse: ponha nele o nome de Lo-ammi, porque vocês não são o meu povo, nem eu serei o seu Deus. Não, meu povo. Também importante entender estes significados. Se o Deus mandou por nome é porque tem importância. E qual a importância? Aí agora vamos conectar os apóstolos. Eles usam dessas menções aí para falar do propósito para a igreja. Vamos ler primeiro Oséias 1, dos versos 10 e 11. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. E acontecerá que, no lugar em que lhes foi dito, vocês não são o meu povo, ali mesmo se dirá a eles, vocês são filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel serão reunidos e constituirão sobre si uma só cabeça. Eles se levantarão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Então, grande será o dia de Jezreel. Por quê? Jezreel não significa Deus semeia? Deus semeia, está escrito ali. Qual foi o grande dia que Deus semeou? O grande dia que Deus semeou o próprio Filho na terra. Jesus Cristo, o Filho unigênito, ele mesmo declarou, Jesus declarou, está em João capítulo 23. Oi? Acho que é João 12, 23. Amém. Obrigado, irmão. Ele declara assim, vamos ler, né? O radiador começa a esquentar. Toma água. Isso. Se ele não morrer, ele ficará só. Ele continuaria sendo filho unigênito, único. Mas era necessário ele morrer e ser semeado. Grande foi o dia de Jezreel, de Deus semear o filho. Quando ele morre, ele é semeado, então ele, quando ressuscita, ele se torna primogênito dentre muitos irmãos, como está escrito em Romanos 8. De unigênito passa a ser primogênito dentre muitos irmãos, como ele mesmo declarou, quando ele é enterrado. Então, dá muitos frutos, muitos filhos, e somos filhos de Deus por adoção. Amém? Amém. Somos filhos de Deus por adoção. E por isso que Oséias fala, uma só cabeça, Cristo. E subirão da terra, ressurreição dos filhos de Deus. Oséias 1 diz isso. E fala das duas casas de Israel, Israel e Judá, em Cristo. E aí, como nós entendemos essa questão de casa de Israel, casa de Judá, Israel, Judá, tudo tem a ver com igreja. Agora a gente vai entender. Romanos 9, do 24 ao 26. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Como também dizem Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, e a amada a que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Amém? Paulo explica. Como diz Oséias, e só que ele fala assim, ao invés de falar casa de Israel e casa de Judá, ele traduz, não só dentre judeus, mas dentre os gentios e judeus unidos em Cristo. E ele diz ainda, como diz Oséias, vós que não eram amados, agora são amados por Deus. E não tinham misericórdia, mas alcançaste misericórdia.
Então, ele usa Oséias para explicar isso. E não só Paulo explica, Pedro também explica. 1 Pedro 2, do 9 ao 10. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, e que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. De novo, mencionando os filhos de Oséias aí. Amém? Então, as duas casas de Israel, a restauração delas, dessas 12 tribos, em Cristo, nós enxergamos o Israel celestial, a igreja em Cristo Jesus. E para encerrar essa questão das duas casas, eu trouxe Hebreus 8, do 8 ao 12. Porque repreende-os, lhe diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. Não segundo o concerto que fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. Eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Amém? Amém. Hebreus, do 8 ao 12 aí, ó, é Ctrl+C, Ctrl+V de Jeremias 31, do 31 ao 34. Se você ler, copia e cola de Jeremias 31. Nova aliança. Quem é que entra na nova aliança? É o novo concerto que ela leu aqui. É a igreja. Nova aliança. Só que ao invés de falar igreja, o Hebreus escreve casa de Israel, casa de Judá. As duas casas de Israel pertencem à nova aliança, à igreja. Amém? Então, isso é muito importante para entender sobre quem são as duas oliveiras, fala das duas testemunhas e também sobre os 144.000. E o propósito de entender o Apocalipse 7, a relação taxativa dos 144.000. Para muitos é um mistério. Mas quando nós começamos a entender o trabalhar de Deus sobre as duas casas de Israel, que envolve as 12 tribos, na dispersão, como declarou Tiago, na saudação de Tiago, Tiago 1, verso 1, ele diz as 12 tribos na dispersão. Mas ele fala para a igreja ali. É uma carta para a igreja. E aí nós entendemos ali, em Apocalipse 7, alguns prismas de entendimento. Eu quero trazer para vocês acerca do que o Senhor está realizando aqui, desde o tempo que foi derramado o Espírito, lá em Pentecostes, de Atos 2. Ali estavam os judeus reunidos, em Jerusalém. Ele declarou, ficar em Jerusalém, até que do alto vem poder e autoridade. Vocês vão profetizar, vocês vão ser testemunhas. Ele disse isso. Vocês receberão poder e autoridade, serão minhas testemunhas. E eles foram testemunhas. Eles foram os primeiros judeus. Por isso que na relação de Apocalipse 7, tem Judá sendo mencionado primeiro. Vamos ler? Vamos ler. Vamos ler. E eu vi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá, havia 12.000 assinalados. Da tribo de Ruben, 12.000. Da tribo de Gad, 12.000. Da tribo de Aser, 12.000. Da tribo de Naphtali, 12.000. E da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Issacar, 12.000. Da tribo de Zebulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim, 12.000. Amém? E antes de falar dos 144.000 de cada um, lembra desse mapa, irmãos. A casa de Judá, que é ao sul, tem Judá e Benjamim. Então, judeus ali. Envolve Judá e Benjamim. Benjamim está junto. Tanto é que Jerusalém fica em Benjamim, não fica em Judá. É que não está aí a divisão, né, das terras aí, certinho. Mas Jerusalém fica na tribo de Benjamim. Então tem um detalhe bem interessante sobre os judeus aí.
E o restante, as 10 tribos do norte, vai representar o quê? A plenitude dos gentios. Por isso que nós temos aí a missão ali de Atos 2, os primeiros judeus, a missão dada a eles de proclamar o evangelho, ó, de proclamar o evangelho em todo o mundo. Mas eu já estou menos, né? Só derruba o computador também. Eu já estou menos. Tá menos. Segurando. Tá contido. E aí, começando pelos judeus, então Judá. Depois disso vem o quê? A missão de alcançar as nações da terra. As nações da terra. Por isso que as demais tribos aí são tribos que a gente enxerga de uma maneira predominantemente da casa de Israel ao norte. As tribos do norte. E o último mencionado é Benjamim. Porque Benjamim, junto com Judá, vai remeter ao quê? Aos últimos judeus. Por isso que eu relaciono a chuva temporã, primeiros judeus lá, tem toda a missão de alcançar as nações da terra, e nos últimos dias, quando tiver a plenitude dos gentios, então o Senhor vai alcançar os remanescentes dentre os judeus. Plenitude dos gentios, de novo, a gente vai em Romanos 11. Quando chegar a plenitude dos judeus, a plenitude dos gentios, então todo Israel será salvo. Paulo declara isso em Romanos 11. Então tem uma obra do Senhor de redenção. E nessa obra de redenção, o Senhor também levanta servos do Senhor para o tempo do fim. Isso envolve o selamento dos 144 mil. Os 144 mil nada mais é do que a igreja em sua plenitude. Só que nesta igreja, em sua plenitude, tem 2 testemunhas aí no meio delas. Os outros são virgens prudentes. A gente vai deixar a pergunta para depois, né? Mas vamos avançar aqui. Vamos avançar. O selamento dos 144 mil. Por que que vai selar? Porque tem um propósito. E o propósito a gente consegue ler aqui no texto. Diz assim, ó, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Os 144 mil. Ou seja, os primeiros flagelos que envolve aí com as trombetas, perceba que a primeira trombeta causa o dano sobre a terra e as árvores, e a segunda trombeta, o dano é nos mares. Então, antes que ocorram os danos, o Senhor vai selar, é um selamento de proteção. Lembra do Salmo 91, irmãos? 10.000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Vai se cumprir, irmãos. Literalmente, eu acredito nisso. A gente aplica para o hoje, amém, glória a Deus. Mas eu acredito que é uma profecia para o tempo do fim. A gente vai estar olhando, protegido, e os flagelos de Deus atingindo os rebeldes, os ímpios, e você ser protegido. Como aconteceu, irmãos, no primeiro êxodo. As pragas do Egito lá é sombra de uma realidade vindoura. Amém? Meditar em Ezequiel? Você quer? Vamos meditar. Eu acho que não precisa ler tudo, irmãos. Fica a tarefinha para os irmãos aí, tá? O selamento não tem só em Apocalipse, tem selamento no Antigo Testamento. Então, tarefinha para casa, Ezequiel 8 e 9. Olha que interessante, o verso 1 de Ezequiel 8, mas tu pode ler. Sucedeu, pois, no 6º ano, no 6º mês, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa e os anciãos de Judá sentados diante de mim, e ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim. Amém. Olha só, no 6º ano, no 6º mês, no 5º dia, antes do 666. Olha aí, o Senhor usando de trocadilho de novo. Antes de acontecer o 666, o Senhor pega Ezequiel, eu vou te mostrar coisas terríveis na casa do Senhor. O Senhor vai mostrar, então, para Ezequiel a apostasia. Lembra da apostasia que a gente já comentou aqui? Abominações. Ele vai entrar, vai ver as abominações, ele vai ver a imagem dos ciúmes, que vai remeter para a imagem da besta, ele vai ver as atrocidades ali, os desenhos na parede,
que vai lembrar ali a ação dos demônios na contaminação dos santos, do povo ali. Depois ele vai ter ali a adoração a Tammuz, que vai se relacionar com o anticristo. Tammuz se relaciona com o anticristo. E tem a adoração ao Deus Sol, que vai lembrar da adoração ao próprio Satanás, por exemplo. Nós temos a imagem dos ciúmes, a pessoa de Tammuz e o Deus Sol. E nós temos no Apocalipse a imagem da besta, o próprio anticristo e o próprio diabo sendo adorado. Apocalipse 13. E aí o Senhor pega Ezequiel e conduz ele nesse lugar de apostasia. E aí no capítulo 9, Deus fala assim: E disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Amém? E aí, irmãos, essa palavrinha aí, no original de Ezequiel 9, sinal, ela é traduzida com a letra Tav do alfabeto hebraico. O paleo hebraico, por exemplo, o Tav é simbolizado com uma cruz. Já comentei aqui, lembra? É comentado com uma cruz. E no hebraico mais atual, ele tem um símbolo de um portal, como na imagem. Isso, ali, aquela imagem ali. Um portal. Lembra que o sangue passava no umbral, na verga e nos umbrais? Então, vai lembrar o Tav. Vai lembrar o Tav. Quem é assinalado, selado pelo sangue do Cordeiro, como foi feito na Páscoa. Então, aí a gente vê já um apontamento bem profético, que demonstra o Senhor protegendo o seu povo, que estão gemendo, chorando. Lembra que as duas testemunhas usam pano de saco? Pano de saco é quebrantamento, é intercessão, é oração, é arrependimento. O Senhor vai levantar pessoas que se colocam neste lugar de arrependimento por todo. O Senhor vai levantar suas testemunhas para um propósito. Eles vão profetizar e proclamar, porque eles vão estar neste lugar de posicionamento como testemunha, como atalaia, aqueles que enxergam o sistema, enxergam a apostasia. E diante de uma visão tão difícil, terrível, eles quebrantam, eles choram, eles oram, eles intercedem. E eles se colocam neste lugar de oração e quebrantamento. Amém? Então, o Senhor pega este povo que está sedento, que está ali, se colocando na brecha, e o Senhor usa eles como testemunhas. E aqui Ezequiel 9 mostra isso. Ele vai selar, Ezequiel 9 vai selar, e os outros anjos passam o quê? Matando todo mundo. Os que estão na apostasia morrem. Depois vocês leem em casa. Amém? Ezequiel 8, Ezequiel 9. E os 144.000 é a igreja gloriosa. Por quê? Aqui diz, né? Tendo na fronte escrito. Agora queremos olhar um paralelo, irmão. 144.000 não está só em Apocalipse 7. Está em Apocalipse 14. Existe um paralelo interessante aqui. O porquê que os 144.000 é a igreja gloriosa. Olha. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. E aí, no Apocalipse 3, verso 12, que é para Filadélfia, diz: Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus. Amém? Quem que é vencedor? Igreja. Vencedor é igreja. Outra característica. Voz que ouvi era como de arpistas, que quando tangem a sua harpa, entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. Amém? Nós temos algo interessante em Apocalipse 5, dos versos 9 a 10, onde mostra ali uma dinâmica envolvendo os anciãos e envolvendo os seres viventes neste cântico. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar aquele livro, abrir os 7 selos
porque foste morto. Com o teu sangue, compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus, os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Amém. Cântico Aleluia. novo, irmãos. Reino e sacerdotes. Quem vai exercer reino e sacerdócio? Peraí. Na ordem de Melquisedeque, né? Glória a Deus. E cântico novo, irmãos. Arpistas. Quem estavam com harpas lá em Apocalipse 15? Vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e também os que venceram a besta, a sua imagem e o número de seu nome. Eles estavam em pé junto ao mar de vidro, tendo harpas que lhes foram dadas por Deus. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Amém. Quem são os vencedores da besta? Por Aleluia. isso que diz ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor. Em cada igreja é a igreja, né? Glória a Deus. Mais uma característica dos 144 mil. Ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil. E foram comprados da terra. Comprados da terra. Em 1 Coríntios 6:20 diz, porque foste comprados por preço, como nós já lemos e cantamos, né, mano? Comprados pelo sangue do Cordeiro em Apocalipse 5. E em Oséias também lemos, eles subirão da terra. Vamos ler também agora Levítico 25, irmãos. Levítico 25 é chave, porque fala do ano de jubileu. Neste ano do jubileu, cada um de vocês voltará à sua propriedade. Quando você vender algo ao seu próximo ou comprar alguma coisa dele, não explore o seu irmão. Você comprará do seu próximo com base no número dos anos desde o último jubileu. E segundo o número dos anos das colheitas até o próximo jubileu, ele venderá a você. Sendo muitos os anos, você aumentará o preço e, sendo poucos, você abaixará o preço, porque ele está vendendo a você o número das colheitas. Amém? Glória a Deus. Está falando de uma compra, fala de uma figura de um resgatador. Então tá falando de Jesus que vem comprar. Amém? Outra característica dos 144 mil, lá em Apocalipse 14. Estes foram resgatados dentre os homens. E Levítico 25, de novo, lá no ano de jubileu, fala acerca disso. 48, né? É. 48. Pode ler o que está aí. Depois de haver se vendido, haverá ainda resgate para ele. Um de seus irmãos poderá resgatá-lo. Como aquele que o comprou acertará contas desde o ano em que se vendeu até o ano de jubileu. Amém? Então tem a figura do resgatador, um de seus irmãos. E quem vai ser? O primogênito. O primogênito dentre muitos irmãos. Ele é este irmão que vai resgatar, que está em jubileu. De novo, mais uma característica dos 144 mil. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Aí 2 Coríntios, capítulo 11. Porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus. Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Amém? Amém. Somos preparados como virgem. Outra característica dos 144 mil é que eles seguem o Cordeiro. E João 10 vai explicar. E elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Falando das ovelhas, seguidores do pastor Jesus. E João 14 também diz, onde eu estou, estejais vós também. Amém? Amém. Outra característica dos 144 mil que aponta para a igreja, elas são primícias para Deus, para o Cordeiro. Tiago 1,18. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Igreja também é primícias, amém? Amém. Então nós temos diversas características, irmãos. 144 mil é a igreja gloriosa. Eu creio nisso. Amém? Eu acredito nisso. É o Israel celestial. São os descendentes como estrela. Amém?
Nós vamos olhar agora algumas sombras e realidades. De novo, olhar para o Antigo Testamento. Nós já tivemos aí, no estudo anterior, sobre a figura ali da sarça ardente, onde o Senhor chama Moisés. Vem, Moisés, está na hora de libertar o povo. E aí eram 400 anos de escravidão. Se nós pegarmos o ano bíblico, que é 360 dias, e multiplicar, a gente vai alcançar um número, 144 mil. Uma libertação do povo. Lá de Israel, lá de 400 anos, era um apontamento profético para algo que o Senhor vai fazer no tempo do fim, acerca dos 144 mil. Ali nós tínhamos Moisés e Arão, figura de duas testemunhas, chamados para chamar todo o povo para um propósito. Assim como tinha uma sarça ardente em chamas, a menorá, o castiçal, vai acender nos últimos dias. Tem a figura de um anjo do Senhor, e o nosso Senhor Jesus, como ele mesmo declarou para uma das igrejas: eu sou a testemunha fiel e verdadeira. Não tem duas testemunhas, mas tem uma terceira testemunha, o próprio Senhor Jesus agindo. Por isso diz duas ou três testemunhas nas Escrituras. As duas testemunhas, mas a própria testemunha fiel e verdadeira, Jesus Cristo. E nesta trajetória do Antigo Testamento, ficou embaçado? Ficou embaçado. Embaçado. Mas dá para ouvir. Vamos lá, segue o jogo. Vamos lá. Voltou? Aí, voltou. Olha só. A tecnologia, irmãos. Olha aí. A tecnologia está ouvindo a mensagem, está tentando. Vamos lá. Então, nós tivemos Moisés e Arão, libertou o povo, né? Um apontamento por 144 mil. E na entrada da terra prometida, nós temos também a figura ali de um anjo do Senhor continuando esta obra, só que através de Josué e Calebe. Uma trajetória de 40 anos pelo deserto. Olha que interessante. Josué era de qual tribo? Duda responde. Qual tribo? E Caleb? Caleb é mais fácil, gente. Vamos ver. Caleb é de qual tribo? Não? Não. Vamos lá. Os irmãos do online já sabem, né? Sim. Amém. Josué era de Efraim e Caleb era de Judá. Olha aí, Efraim e Judá. As duas casas de Israel. Efraim e Judá. Efraim lembra as 10 tribos do norte, a casa de Israel. E Judá, o reino do sul. As duas casas de Israel. Figura também de duas testemunhas, conduzindo o povo no deserto durante 40 anos. Se nós pegarmos os 40 anos, traduzir para jubileu, que é a menção profética, que jubileu é um período de 50 anos, 40 vezes 50, nós temos um número de 2.000. Então, é uma obra do Senhor no decorrer dos 2.000 anos, aí, desde que o Senhor Jesus veio pela primeira vez. Novamente, algumas menções proféticas aí. Então, quero chamar a atenção de vocês o seguinte: quando foi tratado os 144 mil, João ouviu, ele ouviu o número. Ele ouviu o número. Mas depois ele viu quem era o povo. No verso 4, que fala dos 144 mil, ele ouve 12 mil, mais 12 mil, mais 12 mil, dá 144 mil. Mas quando ele vê o número, ele vê o povo, ele vê uma grande multidão de nações que ninguém podia enumerar. Por isso que eu entendo que os 144 mil é um apontamento profético, não taxativo. São 144 mil pessoas contadas, mas um apontamento profético de uma grande quantidade e inumerável. Tá certo? Inumerável. Né? Não se pode contar. Que não se pode contar. Então, nós temos este entendimento. E o propósito dos 144 mil, de fato, é o selamento. O selamento diante dos flagelos.
Mas quando ele tem um vislumbre de uma grande multidão de nações, incontável, vestes brancas, palmas nas mãos, ele tem a visão de toda a igreja reunida diante do trono. Por isso que vestes brancas, palmas nas mãos, folhas de palmeiras, lembra o quê? Tabernáculos. Tabernáculos, bodas do Cordeiro, reino milenário. Nós temos esse entendimento. E aí, de novo, mais alguns números, para nós entendermos essa plenitude dos 144 mil. Nós temos, por exemplo, a medida do maná diário. Lembra do maná que todo dia chegava para o povo, lá no deserto? Então, o maná ele vinha diariamente. A medida do maná era a medida do Homer. O Homer, como está lá em Êxodo 34, 22, representava o quê? Um dia de trabalho. O dia é de 24 horas. Nós temos uma menção de Jesus falando que o Pai trabalha até agora. Ou seja, nós estamos neste percurso de 6.000 anos e o Pai trabalha até agora, irmãos. O Pai, ele, próprio Senhor, trabalha para a edificação do povo dele na terra. Então, vamos juntar o número 6, de 6.000 anos. Total de dias trabalhados aí na semana. E aí nós temos o quê? Que cada dia, na verdade, é como 1.000 anos, lembra? O que está escrito em Salmos 90. E também Pedro diz isso. Um dia para o Senhor é como 1.000 anos e 1.000 anos como um dia. Então vamos anotar o número 1.000 e multiplicar. E vamos encontrar o número novamente. 144 mil. Que vai mostrar o quê? Uma obra do Senhor sobre todo o povo no decorrer da história da humanidade. Por isso que eu entendo que a plenitude de todo o povo de Deus é representado por esses 144 mil. Estamos encerrando. A tecnologia vai tentar impedir, mas vamos avançar até o final. A Nova Jerusalém, irmãos, também a gente encontra 144 mil. Vem, eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. E revelou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Nessas portas adornadas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. E mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, a largura e a altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. Então nós temos aí os 12.000 estádios e a menção das 12 tribos de Israel, se a gente multiplicar, 144 mil. E fala da noiva. Noiva. A igreja. A igreja de Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Tem tempo para pergunta. Né? Amém. Missão cumprida aqui.